Olá, queridos, bom dia. Nós vamos trazer uma reflexão nessa manhã sobre algo interessante que faz parte da minha e da sua vida. Ser ou ter? Eis a questão. Você já parou para pensar sobre isso? Tire alguns minutos e faça uma pequena reflexão. Vamos lá? Nós vivemos numa sociedade em que ter sobrepõe o ser, ou seja, nós vivemos numa sociedade onde a produtividade e a quantidade está acima da essência do ser, ou seja, você só é o que você tem, você só é o que você produz, ou seja, grande parte do adoecimento, e quando eu digo adoecimento, são questões emocionais, estão voltadas para essa questão. A pessoa, ela sente-se excluída porque ela não tem, ou ela sente-se excluída porque não alcança o que o outro tem. A pessoa tem a sua visão voltada para a quantidade, para obter e não para ser. Só que nessa manhã, o Senhor nos convida a uma matemática diferente. Sabe qual é a matemática? Quanto mais você é, mais você tem. Quanto menos você é, menos você tem. Como assim, Patrícia? A palavra de Deus, ela nos dá dois exemplos. Nós temos dois exemplos de homens que preferiu ter e outro preferiu ser. E nós vemos que o rumo que cada um deles tomou foi referente à sua própria escolha. Nós temos o jovem rico, ou seja, Jesus pediu a ele para que abrisse mão do que ele tinha. Ele não quis, ele preferiu ter. E nós temos exemplos de Salomão, que podia ter, mas preferiu ser, preferiu a sabedoria. E automaticamente a sua sabedoria o levou a ter. O que eu estou querendo dizer essa manhã é que você precisa ser. Mas para ser, você precisa saber. Saber o quê? Você precisa saber quem você é, você precisa saber por que você está aqui e você precisa saber qual o propósito que você tem e que Deus tem na sua vida. Não basta ter, precisamos ser. É interessante porque a sociedade, ela nos convida a isso. A marca que se usa, o idioma que se fala, a casa em que se mora, o bairro em que se mora. Mas a palavra de Deus, ela também nos diz que o homem, ele vê por fora, mas Deus vê o coração. O que o Senhor quer é essência. Deus não está preocupado com quantidade. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor está dizendo, busque primeiro o que é essencial, porque as demais coisas serão acrescentadas a você. Então eu te pergunto essa manhã, com que você está mais preocupado? Com ter ou ser? Com que eu estou mais preocupado? Com ser ou com ter? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque se nós formos olhar o social, nós vamos nos desdobrar, nós vamos adoecer, nós vamos correr, nós vamos nos cansar e nós vamos nos fartar de ter. Mas ter sem ser é não ter. Olha que interessante. Ter sem ser é não ser. Ou seja, não adianta ter se você não é. Não adianta não ser e ter. Fica com essa reflexão. Cuidado com o que a sociedade impõe. Cuidado com o que o outro impõe. Você tem que saber o seu norte, você tem que saber o seu propósito, você tem que saber a sua essência. Nós precisamos resgatar identidades. Muitas identidades foram perdidas pela busca enlouquecida por ter. Nós abrimos mão, muitas das vezes, dos nossos próprios princípios para poder ter. Não abra mão dos seus princípios, não adoeça para ter. Se for se questionar, se questione para ser. Quem você é? Esse é o primeiro caminho. Essas são as três bases da nossa vida. Quem nós somos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Se essas perguntas forem respondidas, você vai se identificar. E talvez você se surpreenda em saber com que muitas das coisas que você está correndo muito tempo atrás, talvez não valha a pena se você não for. Que Deus abençoe seu domingo, a sua família, em nome de Jesus.